Fala, jovens! Estamos começando mais um Papo Alegre, nossa conversa semanal, né? Hoje temos uma convidada que tem muitas histórias, né? Ela que tem uma contribuição gigantesca para o desenvolvimento da nossa cidade. Gisele Margot Quiroli, ou Chiroli, seja bem-vinda ao Papo Alegre. Quiroli, Léo. Quiroli. Obrigada, é uma alegria estar aqui com você, né? Meu amigo, meu parceiro também de muitas conquistas, né? E muitas parcerias, então é uma alegria estar aqui com você hoje. Gisele, conhecendo um pouco da tua história, eu sei que tu tem muito a compartilhar com a gente, né? Depois entre marcar e desmarcar, estamos aqui, finalmente conseguimos trazer você ao Papo Alegre e será uma satisfação conhecer um pouco da tua história. Obrigada, Léo. A gente tem uma missão de vida, né, que é a minha vida, que é o Paradesporto. E desculpa aí ter desmarcado tanto, mas a gente está rodando aí o estado e estamos tentando levar essa missão em frente. A pessoa é muito importante, então a agenda é disputada, mas vamos falar sobre esse momento que tu estás vivendo, né? Tu que teve uma participação com o setor público aqui em Blumenau, contribuiu com vários projetos, vamos detalhar um pouco essa história que é linda. Mas vamos falar do teu momento atual, como é que está a tua vida? Bom, Léo, eu estou com o Instituto Viva Paradesporto nesse momento, né? Depois, como você falou, de 15 anos aqui em Blumenau, né? 17 anos de gestão pública da minha vida. Então, eu estou num momento novo agora, que é ser empreendedora. Eu sempre digo que, na verdade, não é tão novo, porque sempre fui uma empreendedora social, né? Mas agora uma empreendedora privada com o Instituto Viva Paradesporto. É um momento novo, é um momento também muito feliz, né? E um momento de novo começo, eu não digo recomeço, mas um novo começo. Mas sempre com a missão, que é a pessoa com deficiência, que é a minha vida, né? São 25 anos já, desde os meus 15 anos de idade como professora, dando Ontem, aula. então, né? É muita coisa, né? Então, esse momento é um momento muito especial. Estou rodando o estado, também em contato com vários estados, não só o estado de Santa Catarina, mas o intuito é a gente, com essa empresa inovadora em nível de Brasil, de consultoria, é ajudar os gestores públicos a implementar políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência. Então, a tua empresa é uma consultoria para implantar o paradesporto nos municípios, é isso? Exatamente. É a primeira empresa de consultoria e implementação de políticas públicas especificamente para pessoa com deficiência no Brasil. E sim, ele tem como viés principal, né, como o paradesporto, mas nós trabalhamos todos os aspectos da cidade, da sociedade, do governo, em todas as áreas, né? Isso eu falo de melhorias e avanços na área da saúde, da educação, do empreendedorismo, do mercado de trabalho, né? Do turismo acessível. Então, quando a gente fala em inclusão, é um tema transversal. Então, a gente tem que, sim, a gente inicia pelo paradesporto, porque é onde tu faz o resgate daquela pessoa com deficiência, também da família, desde a educação infantil, trabalhando a autonomia, a independência, né? O esporte é muito forte nisso, né? Trabalhando toda essa questão do olhar da sociedade também, aquele atleta que começa a representar o município, o olhar da sociedade vai mudando. Então, esse é o pontapé inicial, mas depois, dentro de todo um diagnóstico que a gente faz no município, uma contextualização, desenvolve um plano de ação, a gente começa também para todas as áreas, porque a gente não consegue fazer a inclusão com apenas um tema. O paradesporto, ele é super importante, mas a gente tem que trabalhar as outras áreas para que a gente consiga fazer uma inclusão. É transversal, né? Envolve todo um governo, né? Então, assistência social, saúde, esporte. Exatamente. Além do governo em si, a gente tem que pensar em políticas públicas que envolvam todos os setores da sociedade, né? Então, a gente tem que pensar, por exemplo, naquele empreendedor que está hoje pagando multa para cumprir a cota, que é uma lei do Ministério do Trabalho, e não consegue ter pessoa com deficiência, mas não consegue porque não tem política pública que desenvolva a pessoa com deficiência para o mercado de trabalho. Então, a gente, sim, trabalha todas as áreas da sociedade, auxiliando no desenvolvimento econômico, na geração de renda para a família, mas também para aquele empreendedor que tem aquela empresa grande, que hoje está desperdiçando, sim, esse valor, desperdiçando no valor de cotas, pagando multa, porque não consegue cumprir essa cota. E nós temos hoje empresas maravilhosas que trabalham a diversidade, trabalham a inclusão, e nós temos que estar, enquanto governo, enquanto política pública, ao lado desse empreendedor que faz o desenvolvimento econômico da cidade girar, né? Então, realmente, a gente vai para todas as áreas. Ali na área da saúde também, quanto que a gente tem hoje
de gasto que não poderia ter para a saúde da pessoa com deficiência. Por exemplo, né, um lesado medular que usa hoje 8 catéter por dia para fazer toda essa questão urinária, né? Hoje nós temos no SUS um catéter que ele é muito barato, mas a pessoa com lesão medular tem de 10 a 15 infecções urinárias por mês. Então, isso a gente está falando de internações constantes, muita medicação, muitos médicos, muitos exames. Agora, quando a gente traz uma solução de um catéter, por exemplo, da Coloplast, que é também nossa parceira, que está no Brasil há 25 anos, é uma empresa dinamarquesa, é número 1 em 140 países. Olha só. Tu paga um pouco mais esse catéter, de R$1 e pouco ele vai para 8 para o município, mas sabe quantas infecções urinárias o lesado medular tem por mês a partir do momento que ele usa esse catéter? 0. Então, ele consegue ter uma vida com qualidade de vida, ele consegue realmente fazer as suas funções para começar a contribuir com a sociedade. Isso eu digo universidade, mercado de trabalho, ok. Mas e lá na saúde o impacto disso? Menos leitos, menos médico, menos exame. Então, quando a gente pensa em política pública, a gente tem que pensar em fazer essa roda girar, economicamente também. E, para isso, o Instituto nasce para que a gente traga essas soluções. Porque, veja bem, a gente que está aí há tanto tempo, né, Léo, no executivo, no poder público, nós sabemos que um governo em 4 anos é muito difícil você fazer uma política pública que chegue realmente na ponta em 4 anos e transforme tudo. Então, a gente que inventou a roda, né? Eu inventei essa roda aqui de política pública em relação ao paradesporto e também com a nova secretaria e tudo mais, né? Com certeza a gente vai falar sobre isso. Nós levamos ao gestor público uma solução que em 4 anos ele vai ter uma política pública eficiente que chegue na ponta e transforme. Muito bem, começamos a falar de paradesporto, mas antes de falar do paradesporto, vamos conhecer um pouco mais da tua história, né? Quem te acompanha sabe que tu é blumenauense, vamos falar um pouco da tua infância lá no bairro Salto do Norte, meu amado Salto do Norte. Meu amado Salto do Norte. Como é que foi a tua infância lá no Salto do Norte? Foi uma infância muito feliz, né, Léo? Eu que venho aí de uma mãe costureira de Nova Trento, um pai segurança de Laurentino, Seu Gilberto. Né? Seu Gilberto, grande líder comunitário também, né? Criou a associação de moradores, criou a associação de moradores também no bairro, foi pré-candidato também, né, uma época, acabou não indo, mas uma mãe também muito, muito atuante na igreja, na comunidade. Fomos o segundo morador da rua Oscar Holtz. Olha só. Segundo morador, então lá tinha apenas a dona Avoana que cuidava da gente quando era criança. E a rua, o bairro foi crescendo e a gente foi participando desse processo, né? E aí nasce também antes, né? Sou a caçula, eu tenho um irmão com deficiência, então eu já venho desse seio familiar de uma mãe muito guerreira, que teve um filho com deficiência muito jovem, né? Com 17 anos de idade, e uma grande guerreira que rodou essa cidade, lutou muito para que o filho tivesse a questão de todas as terapias, né, sem dinheiro, né, num processo muito dificultoso. Eu sempre lembro dessa história que na época a gente não tinha nem o dinheiro para pagar uma fono, né, porque ele não tinha essa maçãzinha que a gente tem aqui, isso dificultava a fala e tudo mais, e aí a gente pagava uma sessão e fazia em casa com espátula de picolé. Olha só. Então, tudo foi muito difícil. Não tenho certeza que toda a dificuldade que a gente passou vem daí, essa força, né? Realmente essa força que eu tenho, porque eu coloquei uma coisa na minha cabeça que eu não quero que nenhuma mãe e nenhuma irmã passe o que a gente passou. A tua mãe foi a tua inspiração para dedicação da tua vida em relação à pessoa com inclusão, à pessoa com deficiência? Com certeza. Eu vi na minha mãe muita garra, muito sofrimento, muita luta, e ela venceu. E eu acho que ela me mostrou, eu vou daqui a pouco já chorar e me emocionar. Não precisa chorar. Sabe como é que eu sou? Quem me conhece sabe o quanto que isso emociona, porque eu vi que é possível vencer. É possível. Com todas as barreiras e com todas as dificuldades, é possível vencer. Eu via a minha mãe rodando com ônibus para lá e para cá e eu tinha que ir junto, porque era bebê, era nova, e eu sempre tive problema de vomitar nos ônibus, tadinho dos motoristas, eu acho que até hoje eles lembram de mim, e a gente ficava para lá, e o mais impressionante que eu lembro isso como se fosse hoje. A gente chegava no lugar, o serviço não era ali. Ah, não, o serviço é lá. E chegava no outro, o serviço também não era lá. Então a gente ficava que nem barata tonta rodando a cidade. Exatamente. Por isso que também eu lancei um aplicativo aqui na cidade, na secretaria, sobre isso, né? Porque aquela mãezinha, eu falei, eu não quero mais que nenhuma mãezinha saia do hospital com seu filho com deficiência e não tenha as informações. Aonde eu vou?
aonde estão os serviços públicos, aonde estão os serviços privados, aonde eu vou ter ajuda para que eu possa desenvolver meu filho. Então, com certeza, a minha mãe foi a minha grande inspiração no sentido de que é possível, sim, transformar e ajudar as pessoas com deficiência, no caso, meu irmão. E a tua infância, tua criação, estudou no Leoberto Leal? Sim, o Leoberto Leal, eu sempre digo que o Leoberto, ele é toda a base que eu sou, né? E aí eu agradeço aqui aos meus professores de educação física. Puxa né? saco! Eu amo eles, foram professores incríveis. Por isso que eu também sempre acreditei muito na educação física, no professor. Me tornei, né, professora de educação física por isso, porque ali eu também fui transformada por um professor, pela educação física, pelo esporte, porque eu fui atleta a minha vida inteira. O Leoberto Leal, a gente vivia lá dentro, né? Final de semana era só dentro da escola, jogando competição. E aí tinha o Papaléguas, o professor Valdivino, tinha as competições com a professora Mary de punhobol. Era o tempo inteiro. Então, desde os meus 9 anos, né, jogando, já rodando o estado, eu fui atleta de alto rendimento em tênis de mesa. Tênis de mesa ou ping-pong? Não, tênis de mesa. Ping-pong é para você jogar. Dá um kick gigantesco e joga a bola. E eu fui também atleta de futebol muito tempo, né, Léo? Sério? O futebol feminino na minha vida, ele também foi muito importante. Eu jogava muita bola, modéstia à parte. Oh, meu muita Deus. bola. Eu, com 12, 13 anos, já estava jogando pelo Scorpions de Florianópolis. Teve a Liga Blumenauense de futebol, eu jogava pro Floripa, nunca vou esquecer, a gente fez a final da Liga Blumenauense, entre Scorpions e Vasto Verde. Tu jogava, Scorpions era no time de Floripa? De Florianópolis. Eu já jogava por eles muito jovem. Tanto que eu fui para São Paulo, joguei no ABC Paulista, uma competição. Olha só, cara. Lá estava o Marcelinho Carioca como olheiro, foi prestigiar o evento de futebol feminino. Na época não era nada, era muito difícil, né? Foi eleita a melhor jogadora da competição. E aí eu fui convidada a fazer um teste no Corinthians, na época. E aí o empresário do Corinthians veio na minha casa. E ele não tinha como levar a minha mãe, só eu, na época eu devia ter 14 ou 15 anos, e minha mãe não deixou eu ir. Aí até hoje eu cobro isso dela. Seria Gisele, a Marta Blumenauense? Então, eu sou mais velha que ela, né? Então eu acho que eu viria antes da Marta. Seria a precursora do futebol. Então tem isso na minha família, né? O William Ariel, meu primo, jogou na China futsal, joga hoje por Tubarão, jogava muita bola também, o meu pai, meu tio. Então assim, o futebol foi muito difícil parar de jogar. Sabe o que é legal do podcast? Que eu particularmente achava que eu te conhecia muito bem. Eu não sabia desse tua história com o futebol. O futebol feminino era a minha vida, na verdade. O tênis de mesa, ele corria paralelo, só que o tênis de mesa, ele já começou a me dar uma bolsa atleta, com 11 anos de idade. Lá em Floripa? Não, aqui em Blumenau. Aqui em Blumenau já? Tênis de mesa aqui, Então, eu vivia jogando futebol aí, nas competições aqui também, jogava pelos times, pelo Zendron. Nós tínhamos Zendron vários, é bom, eu sou do Zendron. Né? As meninas lá, sabe? Lá do Poeirão. Isso. Aí tinha vários times, tinha o Ajax também, que eu jogava por vários, né? E eu jogava muito bem. Eu era meio de campo para frente, eu sempre fui fã do Marcelinho Carioca, porque o estilo que ele jogava, o armar jogada, o fazer o gol, bater a falta maravilhosamente como ele batia. Mas o tênis de mesa realmente chegou uma hora que eu tive que escolher. Porque eu era a raquete número 1 de JASC, aqui em Blumenau, dos Jogos Abertos, e o meu técnico na época chegou, olha, tu vive lesionada por causa do futebol, ou tu para de jogar, ou eu sou obrigado a tirar da equipe. E eu já recebi um salário, e aí foi um momento muito difícil, o primeiro momento difícil da minha vida de tomada de decisão foi esse, de ter que escolher, e eu escolhi pelo tênis de mesa, porque o futebol feminino ia ser muito difícil. E tu representou o Blumenau no JASC daí? Já representei. Medalhista? Sim, fomos por equipe. Olha só. Blumenau tinha sempre uma característica muito ruim na época, eu acredito que hoje eu acho que já mudou isso, até mesmo por causa das leis, né, de jogos abertos, as diretrizes aí da FESPORT, mas sempre contratava chinesa. Trazia de fora. Então, isso era bem complicado, a gente também não conseguia evoluir muito, né? Mas eu peguei uma época de treinamento com a Seleção Brasileira em Piracicaba, no Frantetê, em São Paulo. Então, fiquei lá um período, foi muito bom também. Foi legal, assim, foi uma experiência incrível. E ali eu comecei a dar aula, né, Léo? Foi com isso, com essa base lá do Leoberto Leal, com a força dos meus professores. Tu deu aula de tênis de mesa no Centenário? Dei aula no Centenário. Onde é que é o Centenário mesmo? Lá no Garcia, lá na subida do Emílio Talma ali. Ah, sim. Não, no Centenário eu acho que não, mas eu dei fiz aula de tênis de mesa no Centenário. No Centenário eu não cheguei, porque eu comecei a dar aula de tênis de mesa com 15 anos de idade, no antigo Esporte para Todos. Esporte para Todos, que era do governo Décio. Isso, do governo Décio Lima, isso mesmo. E ali eu tive meu primeiro para-atleta, que se chama Maicon Boss. Teu primeiro para-atleta foi no Esporte para Todos? Foi
Foi. Que, na época, é engraçado essa história, porque eu não lembrava do Michael Boss. Para mim, o meu primeiro paratleta... Era Amanda? Não, foi em Florianópolis, quando eu fui para lá com 18 anos de idade, e foi o Kleber Maia, porque eu fui técnica de alto rendimento de Florianópolis, tênis de mesa, por isso que eu fui para lá. E aí eu comecei o trabalho no Paralímpico. E quando eu voltei para Blumenau em 2011, eu encontrei o Maicon, ele falou, como assim? Eu fui o teu primeiro paratleta. Então isso é tão legal na história, porque eu não lembrava, porque foi natural para mim. Se ele tinha ou não tinha deficiência, eu realmente, para mim, eu incluí... Qual que era a deficiência dele? Ele tem uma diplegia, que é uma paralisia cerebral nos membros inferiores, né? E então ele tem, né, as duas pernas, a dificuldade motora ali, né, da paralisia cerebral. E para mim era tão natural que eu não lembrava, né? Isso é uma história muito legal. Tá. E vamos falar um pouco da tua vida em Florianópolis. Como é que tu foi parar em Floripa? Então, abri uma vaga lá, porque Florianópolis teve o primeiro ginásio, assim, sensacional de tênis de mesa, pelo saudoso professor Neri, que era o grande guerreiro do tênis de mesa em Florianópolis. E eu tinha muito contato com ele, assim, ó, vai abrir a vaga. Na época, a Ângela Min era prefeita, e a Ângela Min fez, juntamente com o seu Neri, um ginásio Capitão Valdir Schmidt, quando passa o túnel ali, que vai para a UFSC Carvoeira. Um ginásio incrível. Aí, na época, tinha o Chiquinho também, o presidente Rota, lá da Secretaria de Esporte de Florianópolis, que eu também conhecia. Aí, apresentei o projeto, meu projeto foi aprovado, e eu fui de Malicuia para Florianópolis ser técnica. Só que eu me mudei antes, eu sou tão positiva na minha vida, e sempre fui e continuo sendo, que eu me mudei antes para Florianópolis e ter o sim da fundação. Porque eu queria muito ir para lá. E eu tinha certeza que ia dar certo. Então, eu fiz o universo... Mas aí tu apresentou o teu projeto que não era pelo Paradesporto, era... Não, era o tênis de mesa. Claro que ali já estava Olímpico e Paralímpico, né? Isso eu já tinha apresentado, que eu acho que foi um diferencial legal também para ser aprovado o meu, para ser escolhida. Eu já tinha conversado isso com o seu Neri, né? E aí foi uma experiência muito legal, porque lá em Florianópolis eu comecei com o tênis de mesa. Então, eu atendia o Olímpico e o Paralímpico. E aí eu comecei a escrever toda a metodologia que eu implementei aqui em Blumenau, lá em Florianópolis, né? Tá. E quanto tempo tu ficou lá? Eu fiquei 10 anos. 10 anos em Floripa? Quase 10 anos. E aí, como é que foi o teu retorno para Blumenau? Ai, foi a minha segunda decisão difícil da minha vida, né? Lá eu comecei o Paradesporto Escolar, porque depois eu saí do tênis de mesa, fui ser diretora da FLODEF, que é a primeira Associação de Deficiente Físico de Santa Catarina, né? De Florianópolis, e ali, juntamente com a Secretaria de Educação, foi onde eu levei os anos que eu levei para escrever essa metodologia diferenciada em nível de Brasil, que é a política pública do Paradesporto Escolar, que hoje é a referência nacional aqui em Blumenau. Então, ali eu consegui implementar em 2 escolas, né? Comecei o surf adaptado também em Florianópolis. Foi também, eu levava o surf cego, adaptado tem a cadeira que vai até a praia? Que eles chamam, não, isso é uma cadeira anfíbia. Anfíbio, isso. O surf adaptado é colocar o cego mesmo em cima da prancha, levar o cadeirante para a água e colocar eles a surfar mesmo, né? E é muito engraçado essa história também, porque eu fiz uma parceria com a ONG Heroeira do professor Gilson, lá no final do Matadeiro, e quem conhece Matadeiro sabe que tem a trilha, né? E a gente levava os cadeirantes, os cegos, tudo lá pela trilha. E foi os primeiros passos. Eu acho que pouquíssimas pessoas sabem disso em Santa Catarina, mas eu fui a precursora realmente de começar essa história de surf adaptado e tudo mais lá em Florianópolis, né? Então teve muita ação bacana. Tá, e a tua segunda decisão foi como, assim? Isso. Tu estava em Floripa? Aí depois eu comecei o Paradesporto Escolar e a coisa não ia para frente, eu não conseguia, porque eu não queria fazer um projetinho, eu queria fazer uma política pública do Brasil, isso estava na minha cabeça. Falei, eu vou fazer, de alguma forma eu vou conseguir, porque as crianças merecem garantir esse direito. Porque na minha cabeça, Léo, nunca consegui aceitar de que as leis federais, as leis que regem a educação nesse Brasil dizem que toda criança tem direito ao esporte no contraturno, e a criança com deficiência não ter esse direito, por quê? Lá não está escrito que toda criança sem deficiência tem direito ao esporte no contraturno. Toda criança Universal. É criança. Então, assim, quer dizer que a minha política pública, enquanto prefeito, enquanto secretário de Educação, serve para criança sem deficiência e a criança com deficiência tem que ficar na associação, que é o lugar dela, minha política pública está errado. Então, essa indignação... Essa era a tua inquietação, assim? Essa foi a inquietação. Eu nunca aceitei isso. Não era possível que a gente não tivesse também a garantia do esporte no contraturno para as crianças com deficiência. Então, ali, eu percebi que eu não ia conseguir. E depois eu vou contar 15 anos depois o que o prefeito Topazio fez. Então, dessa indignação saiu toda a metodologia que eu escrevi da política pública. Então, eu decidi voltar para Blumenau,
porque eu não conseguia avançar em Florianópolis. Eu consegui fazer, mas eu não conseguia avançar. Então eu falei, eu conheço Blumenau, eu sou blumenauense, eu sempre digo isso para os empresários, para Blumenau, para o blumenauense, que quando o projeto é bom, é sério, é de responsabilidade, as pessoas enxergam que realmente vai transformar, o blumenauense apoia. Ele tem uma pegada diferente, né? Nós temos essa pegada. Então eu decidi voltar para Blumenau em janeiro de 2011, 11 de janeiro de 2011, e foi uma decisão muito difícil. Porque aí quando eu passei, conhece essa história também, né, Léo? Eu passei a ponte no dia 11 de janeiro de 2011, metade do meu coração dizia assim, você falhou, você está voltando, você não conseguiu. E a outra metade dizia assim, ó, é lá que tu vai fazer teu sonho. E aí eu voltei e foi uma luta muito grande. Vamos contar um pouco dessa história, esse teu retorno para Blumenau. E aí tu voltou no dia 11, né? Isso. Pós-virada de ano já. Isso. E aí, como é que tu trouxe o projeto? Como é que tu iniciou, né? Quais foram os teus primeiros passos aqui em Blumenau para implantar esse teu projeto que já existia lá em Floripa? Eu já estava aí uns 2 anos vindo bastante para Blumenau, juntamente com a professora Beatriz, fazendo evento. Fui narradora aqui do Brasileiro da Ginástica Artística, no Galegão. Tem uma pegada Gisele, narradora? Tem uma pegada aí, né? Prepara nas argolas, Diego Hipólito. Apresenta na trave, Daiane dos Santos. Olha só. A gente faz uma brincadeira de vez em Bem legal aí, ó. Outra história que a gente não conhecia, ó. a gente faz educação física, a gente faz de tudo, né, Léo? Eu já fui palhacinha, já trabalhei lá em Floripa também, no Brinca Floripa nos Morros. Eu já fiz de tudo na minha vida, né? Não, e narradora de ginástica artística. Uma calhambota. Muito legal. Triplo carpado. Muito legal. Daí eu já estava vindo, né? Ajudando os Jogos da Primavera também, que eu nunca larguei muito osso, né? Que é um grande projeto. Que é uma referência em nível de América Latina, né? Não só de Brasil. Maiores Jogos Escolares Municipais da América Latina. É a minha escola também. Foi meu chão também. Eu, com 15 anos de idade, estava lá sendo voluntária, aprendendo com a professora Beatriz. Mas quais modalidades tu participou de Jogos da Primavera? Porque tu fazia tudo. Punhobol, voleibol, com esse tamanho era ponta ainda. Só não joguei futebol, que era uma pena que não tinha futebol feminino, senão ia rezar também. Mas tênis de mesa, punhobol, voleibol, handebol, tudo que tu pode imaginar. Tudo que podia matar a aula, tu ia. Os 17 dias de Jogos da Primavera, eu ficava todos os dias. Lá no SESI. No SESI. Isso foi minha base. E vamos falar do Paradesporto, então. Quando tu veio, quando tu foi Floripa, como é que foi? E aí, juntamente com a professora Beatriz, que me apoiou muito. Bia Zipf. Bia Zipf, que é uma grande referência, né? Quando depois chamei ela para ser a diretora do Paradesporto quando estive em Brasília. Uma grande parceira que me apoiou muito, juntamente com a professora Marisa Graciano também, que era a diretora da DPPI, Diretoria de Programas e Projetos da Secretaria de Educação. Por meio delas, eu consegui uma reunião com a diretora do Ensino Fundamental da Educação, aqui de Blumenau, e foi um momento muito triste. Foi minha primeira reunião para apresentar essa ideia, logo ali em janeiro, final de janeiro, né? E, infelizmente, eu recebi uma resposta muito ruim, né? De que se essa política pública não existia no Brasil, não era aqui que os alunos serviriam de cobaia. Ô, louco! Foi uma resposta muito difícil. E eu sei, ela me pediu desculpa um tempo atrás, e eu sei que não foi... Ela estava na correria também, entendo, mas foi muito doído. Eu saí de lá chorando, né? Chorando e novamente a Beatriz e a Marisa enxugaram minhas lágrimas, vamos que vai dar certo. Eu falei, eu sei que vai. E aí voltei um outro momento, apresentei de novo, mas ela também não entendeu. E aí, Léo, o que eu fiz? Eu vou fazer por mim. E aí vem a história, né, de que eu comecei voluntariamente com um aluno cadeirante no tênis de mesa, que foi o primeiro aluno do Paradesporto de Blumenau, Jefferson Cabral. De Blumenau, né? Porque o primeiro foi lá em Floripa. Foi lá em Floripa. Primeiro foi aqui, na verdade, que foi o Michael Boss no Esporte para Todos, segundo lá, e depois vários outros atletas lá que a gente desenvolveu para desporto. E aí eu comecei, né, consegui ali raquete, bolinha, comecei a dar aula para ele. Onde que era? Eu fui... a gente fazia no próprio tênis de mesa convencional. Eu consegui um espaço ali, né? Ipiranga? Embaixo do Galegão. Galegão? Isso, já estava ali, né? E aí eu comecei a dar aula para ele e fui atrás de empresários. E aí vem a famosa história dos 3 cheques, né? Vamos contar essa história. Eu acho que essa história... Quem conhece a Gisele certamente já ouviu essa história algumas vezes, mas é linda essa história. Pode contar aí pra gente como é que foi a história dos 3 cheques. E aí eu comecei a bater na porta das academias, dos empresários, para
conseguir contratar professor e começar o projeto, né? Porque eu sozinha, só no tênis de mesa, não ia Isso era a tua conseguir pessoa avançar. física no voluntariado. Pessoa física no voluntariado, não tinha nada, não tinha fundado a PESBLU ainda, comecei. Para fundar a associação, as coisas tinham que estar acontecendo. Lógico, paralelo a isso, eu já fui reunindo ali o pai do Jefferson, algumas pessoas, ali o pessoal da Casa de Apoio, já fui movimentando para a gente começar a criar uma associação dentro da metodologia que depois eu vou explicar qual é. E aí eu consegui, com a Rede Top, a Activa Sul e a Fly Tour Turismo, né? R$2.000 cada um me deu um cheque para que eu pudesse contratar professor e começar essa linda história que a gente escreveu aqui. Repita pra gente quais foram os primeiros 3 cheques, por favor. Foi a Rede Top, a Fly Tour Turismo e a Activa Sul de Ilhota, que era do meu tio, na verdade. Aí foi a Simone Deck Grutzmacher, minha grande amiga, aliás, um abraço para ela, grande parceira, né? O Márcio, o pessoal lá da Rede Top da Itopava Central, né? Então foram 3 cheques que eu ganhei, cada uma deu R$2.000. Eu coloquei esses 3 cheques junto com o Paulo Funk lá na Associação de Atletismo, para que ele todo mês pudesse, então, ir lá e pagar da conta da associação diretamente para a conta dos professores, né, para que a gente pudesse dar os primeiros passos. Então, eu consegui esses professores. Com esses 6 mil, tu contratou um professor? Contratei 3 professores. 3 professores? 3 professores. Porque eram horários, né? Não era nada cheio. Não era cheio, né? Entendi. Isso. E aí a gente começou o trabalho, e aqui também não posso deixar de falar da minha primeira parceira de local, que eu bati na porta dela a primeira vez, nós ficamos mais de 2 horas conversando, que é a Claudete da Long Life, né? E a Claudete ficou emocionada e arrepiada, 10 anos de piscina gratuita, toda sexta-feira à tarde para eu fazer a natação do Paradesporto, né? A Long Life ali em Tupau Norte. Isso, 10 anos. Depois a gente alugou ali e tudo mais, né? A secretaria, que depois a gente vai falar, a sede do Paradesporto. Então, nós tivemos muitos parceiros. E aí, com esse movimento de já ter 20 alunos e tudo mais, eu consegui ser contratada, então, finalmente, pela Fundação de Esportes. Né? Isso em 2011. Isso já era outubro de 2011. Já tinha passado um bom ano meses da gente lá tentando, paralelo a isso, fundamos a PESBLU em 2012, mas o movimento começou já em 2011 também, que na metodologia tinha que criar uma associação de paradesporto de Blumenau, para que a gente pudesse captar recursos, né? Para que essa metodologia de 3 setores em conjunto funcionasse. Então, ali, fui finalmente contratada, que foram 8 meses de voluntário trabalhando no final de semana de garçonete com a minha mãe nos eventos, que minha mãe era decoradora de eventos. De costureira, virou uma grande empresária de decoradora de eventos, com a 4ª série que ela tinha, 15 anos de decoração. E então eu trabalhava final de semana em eventos e tal, para poder ter o que comer. Foi muito difícil, porque eu voltei de Floripa com uma mão na frente e outra atrás, professora, enfim, né? E aí eu fui contratada, daí eu ganhei uma salinha bem pequenininha ali na fundação, que hoje é o depósito. Só cabia eu, a mesa, tinha que passar de ladinho, assim. E ali eu comecei, aí eu tive a Moira, ela no SESI, que deu os primeiros uniformes. E aí eu fui atrás de muito empresário e recebi muito não, mas eu recebi muito sim. E foi com esses sims que a gente conseguiu dar a base para a gente ser o que é hoje em Blumenau. E aí o Paradesporto virou uma política municipal daí? Calma. Aí teve 2012. Aí, em 2012, a gente fundou a PESBLU em 12 de abril de 2012, né, oficialmente. Aí a gente fez a primeira feijoada pastelada já em 2011 também, fazia ações, rifa e tudo mais, porque mês tinha dinheiro para pagar professor, mês não tinha em 2012, né? Foi muito difícil. E aí conseguimos fechar ali 2012 com 20 e poucos alunos, 5 polos, tal, já participando do primeiro Paragesc, lá em São Miguel do Oeste, tudo certo. Olha, e aí o que longe, acontece? Né? Lá em São Miguel ainda, tá doido? São Miguel, Mas o que aconteceu dessa história que é muito legal? Porque a metodologia que eu criei, Léo, ela nunca foi na Fundação de Esportes. Ela sempre foi dentro da Secretaria de Educação, porque o intuito é a gente fornecer o movimento interdisciplinar e multidisciplinar dentro da escola e começar na educação infantil. Certo. Né? Tanto que o Paradesporto de Blumenau hoje começa a partir dos 6 meses de idade. Sim. Com a natação bebê, que é muito importante para o desenvolvimento de todo tipo de deficiência, de síndrome, de TEA, tudo mais. Nós tivemos o primeiro TEA, quando ainda nem se falava de autismo, tá? Em 2011, que foi o Claudinei, que foi meu aluno na piscina. Então, isso é uma história muito legal também. E aí, o que acontece? A virada de chave e mudança de governo em Blumenau. Teve a mudança de governo em Blumenau, aí teve uma história triste, fui mandado embora da fundação, perseguição política, foi muito chato, coisas que acontecem que a gente tem que estar preparado também.
né? A gente vai sofrendo muito desses golpes, dessas barreiras, mas a gente, quando tem propósito, Léo, propósito de verdade, a gente passa por cima e ergue a cabeça e continua. E aí, como teve a mudança em 2013, eu nunca esqueço, eu estava voltando das minhas férias, ali em janeiro também, da praia, com o carro emprestado, da Bea. E aí eu estava vindo para uma reunião que eu consegui com a dona Helenice Luqueta, Grande secretária Helenice, de Educação. ex-vereadora. Grande, ex-vereadora, uma mãe também, uma mãe. E aí meu telefone toca e a secretária do então gestor na época me chamando na fundação. Eu falei, olha, tô super cedo, 5 da manhã, porque eu saí super cedo, ansiosa, né? Gisele, é você, hoje, Gisele? Não, cedo, ansiosa, porque eu não dormia a noite inteira, né? Porque eu tinha certeza que se essa reunião desse certo, ia ser a grande virada de chave para a política pública, que era o nosso sonho. Aí toca o telefone, eu fui lá, e aí, né, as duas pessoas na minha frente, sem citar nomes aqui, mas, devido a esse teu trabalho, teu relatório, imagina, trouxe um monte de recursos, fiz um trabalho lindo, né? E fizemos, né? Ninguém faz nada sozinho. E, devido a isso, você vai continuar. Eu agradeci, falei, muito obrigada. Saí dali e fui na reunião da secretaria. E aí a dona Helenice, apresentei, aí ela, gostei, amou, depois no outro dia me chamou junto com o Napoleão. E aí vem a grande história, né? De que foi aprovado o projeto para levar para dentro da Secretaria de Educação, com 7 professores. E esses professores foram muito guerreiros ao meu lado, Léo. Eles acreditaram. Eu tive professor em 2012 que dormia na academia, no banheiro, num colchão, para poder atender o outro polo, porque não tinha dinheiro para gasolina da moto, que é o professor Rodrigo. Caraca. Foi muita história. Foi muita história que a gente não tinha dinheiro nem para gasolina. Porque a gente foi muito vitorioso. A gente se dedicou demais para chegar onde a gente chegou. É muita luta. E aí, então, foi o momento que eles disseram sim para mim. E é um momento que foi muito emocionante, que eu desci aquelas escadas, eu estava assim, eu não sabia se eu pulava, se eu chorava, se eu virava... A reunião foi na CEMED ou foi na... Secretaria de Educação. Eu não sabia se eu chorava, se eu pulava, se eu virava uma cambalhota, se eu saía correndo, eu só queria pegar o celular dentro do carro para ligar para os professores e dizer, nós conseguimos, porque eu sabia que aquele momento era a grande virada de chave. A partir daquele momento, nós íamos fazer a maior política de paradesporto escolar desse país. E o que aconteceu? Conta pra gente. E aí, no carro emprestado da Bea, eu abri o carro, peguei o celular, liguei para os professores, né, feliz da vida, pulando, chorando, a gente tudo emocionado, ligando para todo mundo. Aí depois eu fui pegar para ir embora, eu tranquei a chave dentro do carro, depois tive que chamar um chaveiro. Esqueceu a chave. Foi uma loucura, não tinha A nem dinheiro pra pagar emoção o tomou chaveiro. conta. Eu sei que eu tranquei, não sei como eu fiz isso até hoje, mas eu tranquei a chave dentro do carro e eu não sabia nem o que fazer, né? Daí chamei chaveiro e foi aquela loucura, mas eu não tava nem aí pro chaveiro, nem aí para peguei dinheiro emprestado, vamos pagar isso aqui, porque eu sabia que ali naquele momento era a nossa virada de chave, né? E aí, o que mudou na prática, né? Se tornou uma política na Secretaria de Educação, aí tu teve orçamento para contratar 7 professores, é isso? Isso. Tudo mudou, né? Porque aí, a partir do momento que você tem uma equipe, você consegue desenvolver um trabalho, né? E eu passei muita dificuldade em 2012, porque o professor entrava, saía, estava na perspectiva e é totalmente compreensível, né? E eu prometia, né? Eu prometia, um dia você vai ter carteira assinada com o Paradesporto. E era o sonho deles, porque quem vinha para trabalhar comigo é porque amava. Amava de verdade, como eu amava. E acreditava no Senão projeto, não ficava. Né? E tinha gente que me olhava, essa menina nunca vai conseguir, tá louca, né? Eu nunca esqueço que tem uma mãe, que é a mãe Márcia, do Patrick, que é Down e autista, um dos primeiros alunos também do Paradesporto em 2011, porque uma das entidades, eu fui nas associações também, né? E uma delas foi a Sorri para Down, que não tinha nem sede, que era com o professor, com o doutor Fogaça, doutor Fogaça, que foi ali no ambulatório da FURB as reuniões, era ali as reuniões dele, né? E eu fui lá apresentar na Sorri para Down. E aí, anos depois, as mães falaram para mim, a gente olhou aquela menininha, pequenininha, de leg, camiseta, professora... Ela nunca vai conseguir fazer essa política pública que ela quer. E assim, muita gente duvidou, né? Não que elas não quisessem que eu conseguisse, não é isso. Claro que elas queriam. Mas parecia utopia na época, né? Utopia. E eu falava para as pessoas acham, isso é utopia, tá louca. Tá maluca. Tá maluca, né? E aí tu conseguiu espalhar pela cidade com os polos? Isso, aí fomos para a Secretaria de Educação, eu e mais 7 professores, né? Juntamente, claro, não posso dizer aqui, do grande trabalho do professor Maurício, né? Que já tinha um trabalho em Blumenau do adulto, na Fludef, na Bludef e na Cevale, entende? Então, o Maurício foi
o cara que esteve ao meu lado desde o início, que acreditou comigo, que também colocou recursos, que também foi atrás comigo. E eu nunca lembro também da professora coordenadora da Uniaselv, que falava assim, você vai atrás dessa louca, Maurício? Você vai atrás dessa louca? Eu vou, eu acredito nela. Eu vou porque a gente vai conseguir. Então, foi um momento muito legal. Fomos para a educação com os professores e começamos aí a desenvolver realmente a política pública, descentralizar no contraturno dentro das escolas, começamos a capacitar professores. Quais modalidades foram as primeiras? Nós começamos com 5 modalidades. Tênis de mesa foi a primeira, natação, goalball, atletismo e bocha paralímpica. Né? Foram as 5 modalidades que a gente iniciou. E a natação, tivemos a primeiro polo dentro da Long Life, mas logo em seguida, a professora Lorena, proprietária da Master, e a sua irmã também nos deram 7 anos a Master também. Oh, louco. Então, nós tínhamos 5 polos descentralizados de natação já no início. Né? Era a Academia Long Life, Master, Escola Albert Stein, Academia Impacto lá na Itopava Central e a Academia ali na Itopavazinha também, que era do Fernando, a Quality. Então, assim, começamos com 3, depois foi ampliando. A gente descentralizou toda a natação. A natação sempre vai ser a maior procura do paradesporto, devido também ao médico que indica a natação, que não tem impacto. Ele não vai indicar, olha, vai fazer o goalball, vai fazer o tênis de mesa. Não, é falta de conhecimento e informação mesmo, que trabalha tanto quanto, né? Lógico que a água te traz muitos benefícios e tudo mais, né? Então, a gente tinha que fortalecer isso. Então, conseguimos descentralizar. Fechamos 2013, que foi o primeiro ano já com 70 alunos. Porra. 70 alunos. Já eram, eu não vou lembrar, acho que já eram 20 polos, eu não vou recordar agora, né? E já foi um grande sucesso. 2013 já fomos para o Paragesc com uma galera, com 15 alunos. Só para a gente ter essa informação, quantos atletas, né? Quantos paraatletas são atendidos hoje pelo Paradesporto na cidade? Já foram mais de 3 mil ao longo da história, né? Eu não sei o número atual hoje, no final do primeiro semestre, mas nós fechamos 2024 com 1.200 alunos para-atletas. Então, do primeiro ano lá, começou com 20, hoje são 1.000, até então 24 era 1.200? 1.200. Caraca. Hoje, para nós ganhar tempo também, depois vocês, né, ampliaram o projeto. Tinham quantos polos quando tu entregou ali? Em 2024? 2024 é que ele foi mudando, ele chegou a já ter 70 polos, mas depois a gente fomos um centro de referência em 2020, aí a gente foi também mudando metodologia normal, né? Ele fechou em 45, se eu não me engano. 45 polos na cidade. Isso. E aí, né, muita coisa avançou e melhorou. E aí, conta pra gente, já encurtando bastante, vai falar um pouco da tua passagem lá em Brasília, mas o que representou para ti e para o Paradesporto a criação de uma secretaria específica para o Paradesporto, né? A primeira do Estado. O que mudou na prática? Bom, para isso eu tenho que rapidamente contar, Fica à vontade. Até para as pessoas entenderem, nós tivemos alguns marcos importantes dentro do Paradesporto sem a secretaria ainda, que foi o decreto, né, 10.919 de 31 de março, que foi criando realmente, 2016, criando aonde, aliás, eu não falei do Napoleão aqui, quero agradecer ele, que é o grande pai dessa minha ideia, foi um grande pai para mim que acreditou. Então, o Napoleão investiu tudo que pôde, junto com a professora Elinice Luqueta, secretária de Educação. Então, em 2016, o que o Napoleão faz? Cria a política pública por meio de decreto. Esse foi um marco importante. Depois, 2017, o Napoleão também, reeleito, ele... a gente cria a primeira diretoria de paradesporto escolar do Brasil de uma Secretaria Municipal de Educação. Quando criaram lá, era uma gerência? Não, era uma coordenação. Coordenação? Eu era professora ACT. Eu fiquei todos esses anos prestando prova, todos os anos, como qualquer professor. Né? Porque eu também dava aula até 2014. Entendi. Eu era coordenadora e dava aula. Então, em 2017 se cria, eu assumo pela primeira vez como diretora. 2020, nós fomos um dos primeiros 10 centros de referência do Comitê Paralímpico Brasileiro, né, que ele lançou esse projeto em Blumenau. E aí, 2000 chega aí a época de campanha também, 2020, foi o ponto que foi o ponto prefeito decidido. Prefeito Mário vem, abraça a causa, muito obrigada também, prefeito Mário, que foram 7 anos trabalhando lado a lado, um grande parceiro, um grande incentivador também. E aí chega 2020, então... Fosse candidata a vereadora para deixar o histórico registrado. Mas aí é o ponto, né? Rapidão para a gente chegar na secretaria em Brasília e tudo mais. Eu nunca tive esse sonho de ser vereadora. Eu nunca quis ser candidata.
porque eu sou muito do executivo. É muito difícil para mim ser do legislativo, né? E aí o Mário me chamou 1, 2, 3, na 4ª vez, em 2020, eu sempre conto essa história também. É o último dia que eu tinha que sair como diretora, né? Por causa da legislação eleitoral. E aí eu nunca vi aquele homem bravo, mas aquele dia eu vi. Ele levantou, bateu na mesa e falou: você não está entendendo que o Blumenau precisa de uma mulher como você. As pessoas com deficiência precisam de você. Claro, já tinha passado muito tempo na gestão pública, eu sei que eu estava preparada. E eu falei: então tá, prefeito, eu vou. Mas só se você colocar no seu plano de governo para criar a primeira Secretaria da Pessoa com Deficiência para Desporto de Santa Catarina do Sul do Brasil. Eu coloco. Eu falei: agora eu vou. Então, a minha ida a ser candidata não foi uma ida para ser não era um projeto pessoal, né? Exatamente, era um projeto nosso. E aí e fui muito bem. E quero te falar que eu acompanhei um pouco de perto essa semana ali, foi um pouco tensa, sai, não sai, vou, não vou. Meu Deus, foi uma decisão, foi a 4ª decisão difícil da minha vida. 50ª decisão difícil. E só chorava, parei na benzedeira, né, porque eu só chorava e ela falou: minha filha, tu tá no caminho certo, mas assim, ó, você vai para Brasília. Você vai para Brasília. Não quer dizer que você vai se eleger, mas você vai para Brasília. E aí, o que tinha no meu coração nessa época, né? O que as famílias iam pensar de mim? Porque as pessoas, e isso tem que mudar no meio da pessoa com deficiência, a política é super importante em todas as áreas. Ela tem que fazer parte. E eu não estou falando da política partidária, eu estou falando da política de transformação. Isso. De transformação. Então, eu também tive que trabalhar isso dentro de mim. Né? Hoje em dia, eu acho que eu fui, sim, uma referência para todos os professores de Santa Catarina e alguns do Brasil também, de que isso é importante. E aí, parei de chorar, fiz campanha, foi uma votação incrível, fiquei de primeira suplente. E aí, vira 2021, e aí recebo a ligação, né, do ministro, do secretário nacional do Paradesporto, uma secretaria nacional nova, né, criada na época do governo Bolsonaro, me convidando, então, para ser a diretora nacional do Paradesporto. E aí tu foi para Brasília. Como é que foi a tua experiência lá em Brasília? Eu fui também, né, Léo, deixando aqui, o prefeito Mário sempre fala isso, que a gente não criou a secretaria antes, não é porque eu estava em Brasília, é porque tinha a lei da pandemia. Sim, e até não podia criar cargo. Até final de 2022 não pôde criar cargo nenhum, e por isso que a secretaria não foi criada antes, né? E aí veio a proposta, né, o convite. Meu Deus, eu ficava lá dentro da educação, para lá e para cá, pulava também, não sabia. Outro momento eufórico, né? Meu Deus, tal. Claro, é você criar uma política pública desse Brasil. Nós queremos você, com a tua experiência aqui. Aí foi no prefeito Mário, ele me apoiou e fui para Brasília, que foi uma grande experiência, né, Léo? E como é que foi a vivência lá? O que tu executava? Tua função era ser diretora do Paradesporto Nacional? Isso. Sim, aí eu como diretora, o secretário nacional, o ministro, o secretário especial, o ministro e o presidente. Então, eu estava num escalão muito legal, né? E aí, lá, quando eu cheguei na secretaria, não tinha nada ainda. O professor Guedes também, que tinha assumido, não tinha um pouco de planejamento, mas estava um ano, 8 meses de secretaria apenas, né? Uma secretaria, eu com as minhas peripécias e vontades de sempre começar uma coisa do zero. Eu falei: vamos lá. Outro começo, né? Outro começo, vamos embora. E aí nós conseguimos criar todo um planejamento estratégico, criamos as primeiras políticas públicas do Brasil em paradesporto, que foi o Semear Mais, foi o TEA Ativo, a primeira política pública do Brasil em nível federal para a TEA no esporte, né? O Semear, rede de apoio, o Paradesporto Brasil Mais Acessível, que foi toda a parte científica, o projeto do Paradesporto Militar, o trabalho junto com o Ministério da Saúde, do MEC. Aí teve a questão lá do Léo Moura também, que tu fez. Léo Moura, capacitamos todas as escolinhas, os professores das escolinhas, que é espalhado no Brasil inteiro. Léo Moura está lá em cima, onde ninguém chega. Começou a incluir as crianças com deficiência, trouxemos o Comitê Paralímpico Brasileiro com a Educação Paralímpica para vários estados, fizemos pesquisa de movimento e levantamento de diagnóstico. Foi um trabalho muito legal. E eu tenho uma passagem bem legal contigo, porque no dia que tu chegou em Brasília eu estava lá, né? A Mônica, tua amiga lá. Mônica, minha amigona, minha assessora, que é minha parceira boa. até hoje. E aí depois tu retornou para Blumenau. Isso, e aí foi uma decisão também, outra decisão que eu tive que tomar, um outro começo. Estava muito feliz, estava bem, só que eu sentia muita falta das minhas crianças. Eu sofri demais lá também. Eu sou muito emocional, né? Muito ligada ao paradesporto daqui, fui muito ligada, sofri muito quando saí também. E eu sentia muita falta e eu tive que decidir. Ou eu volto para Blumenau para viver a experiência de vereadora, que eu também era importante, e para criar a secretaria, ou eu permaneço aqui. E eu não sei até quando fico, né? Nós tínhamos uma reeleição do Mário também para tocar. E aí, decidi voltar
outra decisão difícil, e assumi como vereadora, onde eu fiquei 10 meses. Ficasse 10 meses lá na Câmara. E nesse período, como vereador, o que tu apresentou lá? Um resumão básico. Básico, do que eu lembro aqui, eu fiz o primeiro projeto de lei do Brasil de inclusão do paratleta no mercado de trabalho municipal, né? Que eu fiz esse projeto, eu comecei esse projeto em 2020, na época de pandemia. O projeto funciona da seguinte forma: hoje já tem 10, 15 empresas, Philips, Texnel, Transpotec, muitas empresas, porque é aquela questão que eu falei do início do empresário, né? Então, não para aquele atleta que é Bolsa Atleta Pod, internacional, não, esse está ganhando 50, 100 mil. Preocupado é aquele para atleta mediano, né? Que é do estado, que vai para um brasileiro e que quer e precisa ter um trabalho, precisa aprender uma profissão. Então, um trabalho consiste no quê? Por exemplo, ele é contratado por 6 horas, 4 horas ele trabalha, 2 horas liberado para treinamento, a empresa cumpre a cota de 6, porque eu fiz parceria com o Ministério do Trabalho, e ele ganha por 6 horas. Legal. Isso. Eu fiz um projeto do SUS inovador também, que é o sistema pronto do SUS, porque eu tenho que ter número na saúde para melhorar. Então, quando o médico abre o sistema pronto, o campo, se tem ou não tem deficiência, não é obrigatório. Eu fiz uma lei para tornar obrigatório para que a gente pudesse aqui em Blumenau ter números de onde as pessoas com deficiência estão sendo atendidas nas nossas unidades de saúde. Um censo, exatamente. Fiz também a comenda do paradesporto Yuri Reiter, que foi o nosso menino para-atleta que faleceu, né, de câncer, amputado e tudo mais. Enfim, o que eu fiz mais? Teve outros aí que eu não consigo... Teve bastante, foram 10 meses bem intensos. Foi bem intenso, mas foi. E aí, depois da vereança... E aí veio o projeto de lei para a gente criar a secretaria, eu estava vereadora, defendi isso lá, fiquei muito feliz e muito orgulhosa. Então, a gente aprova na Câmara com o apoio do agradecimento a todos os vereadores. Unanimidade, um agradecimento imenso a todos os vereadores, que fui muito bem tratada na Câmara. Eu já tinha parceria com todo mundo, né? Eu sempre digo que, olha, a gente recebeu muito apoio. E aí, saio da vereança, que foi uma grande experiência mesmo. Cheguei lá, você vai ser relatora de finanças. Meu Deus. Que porra é essa? Que é isso, né? Então, um começo, assim, esses últimos 4 anos foram 4 recomeços muito intensos, né? E aí, eu saí de lá, então, para ser a primeira secretária de Santa Catarina do Sul do Brasil. E o que mudou na prática e na ponta, né? Tendo um espaço físico, uma estrutura, um orçamento, o que mudou lá para vocês no dia a dia? É uma pergunta muito importante, né, Léo? Porque as pessoas, é mais gasto, não é gasto. Porque a gente percebeu, Léo, você veja bem, se eu falei que desde 2020 eu estou trabalhando no mercado de trabalho, eu estou lá no desenvolvimento econômico. Se eu estou desde 2016 trabalhando com essas mães no empreendedorismo, desde 2000 não sei o quê, lutando para melhoria na saúde, a gente já estava trabalhando as outras áreas em Blumenau com uma diretoria, dentro de uma secretaria de educação, que é top, mas uma diretora, sem gerente, sem coordenador, sem orçamento, porque a Prefeitura de Blumenau sempre pagou professor, o resto eu sempre captei. Todos os recursos que nós temos, eu captei aqui em Blumenau. Não tinha recurso. É interessante que tu sempre destacou, né? A gente sempre teve boas empresas que te ajudaram. Unimed, a Transpotec. Emenda parlamentar, os deputados, A gente teria um bastidor bem legal como tu conseguiu uma emenda lá em Brasília, né? O Rodrigo Coelho. Rodrigo Coelho no Happy Hour. No Happy Hour, é isso aí. E tudo, a gente foi atrás dos editais, de tudo. Então, assim, a gente buscava recurso, né? E a partir do momento, por que eu pedi ao prefeito Mário, e ele também não foi só questão de campanha, quero ressaltar aqui, claro que foi a questão de eu ir candidata, mas já tinha conversado sobre isso, eu convenci ele pelos argumentos. Porque nós pelo resultado na ponta, né? E pelo resultado, isso não veio do nada. E nós sabíamos qual era o trabalho que tinha que fazer, eu sabia o que nós tínhamos para fazer, o planejamento estratégico estava todo pronto. E aí eu saio dali, agora, a mudança foi uma equipe que o prefeito Mário, agradeço ele de novo, altamente técnica, ele me deu 100% carta branca, a equipe inteira, eu peguei todas as pessoas aqui em Blumenau que me ajudaram no sentido de apoio, mas também que fizeram disso a sua vida. As pessoas que também não foram valorizadas, não conseguiram fazer o que eu fiz e têm conhecimento gigantesco, né? Então, fiz uma equipe muito boa e começamos a trabalhar o planejamento em cima do cuidado das famílias, da pessoa com deficiência em todas as áreas. Daí o resultado da Oktoberfest em 2024, batemos o Jornal Nacional, transformamos o evento, um orçamento muito baixo, mas já um orçamento, né, pra gente, um espaço físico, a casa da pessoa com deficiência. Antes disso, em 2021, quando eu estava diretora, tivemos a sede do Paradesporto,
né, que é ali na piscina, né, com o aluguel ali da Long Life. Então, a sede que eu trouxe, secretário nacional, estivemos aqui para a inauguração, que foi um grande momento. Aí, depois, o espaço físico ao lado, né, para atender a pessoa com deficiência, com dignidade, né, com tudo isso que a gente vem trazendo e mexendo em todas as áreas da cidade. Eu tenho certeza que o trabalho foi muito bom e vai continuar sendo. Ô, Gi, e qual que é a tua sensação, né, e realização quando tu vê uma Suzana da vida, né, uma para-atleta, está no Mundial, assim, qual que é a tua sensação de viver esse momento? Não vou chorar. Não, pode chorar. É um momento muito especial que a gente tem, porque a gente sabe que ali a gente transformou uma vida. E eu sempre agradeço a Deus de ter a oportunidade de ter esse sentimento, né? O sorriso deles, a conquista que eles têm de ver eles saindo de casa, pegando um avião, conhecendo o Brasil. Quando você está com eles naquele momento, você vê no olhar e você vê dentro da alma eles dizendo para si mesmo: eu posso também, eu também consigo. O mundo, o país, isso também me pertence, isso também é para mim. É uma sensação que eu não consigo explicar, mas o meu coração fica tomado de uma alegria, de uma felicidade, que eu sempre digo, se tem felicidade, eu acho que é isso. Porque é uma dádiva de Deus tu ter a oportunidade de transformar uma vida. Agora tu pensa milhares, né? Tu colocar comida na mesa de uma família que estava tendo dificuldade. Porque essa criança, essa pessoa começa a ter bolsa atleta, começa a render e começa a trazer comida para a mesa. Então, é sem explicação o sentimento que eu tenho. Lógico, toda essa parte, né? E claro, uma Suzana que chega em Paris, aliás, que estive lá, o José Alexandre e tantos outros, né? É uma transformação de vida e com certeza é um caminho e um rumo, um futuro diferente que eles vão ter. Independente se vai ser pelo esporte, mas eles vão estar na universidade. Olha a quantidade de alunos com deficiência aqui na FURB que nós temos. Triplicou, quadriplicou, quintuplicou. Tanto que a gente teve que começar a ajudar a universidade, as soluções. É a culpa do Paradesporto. Me chamaram e falaram assim, isso aqui é a culpa do Paradesporto. E que bom, a gente quer isso. Incluir, só que nos ajudem agora as soluções, né? Então, é transformação de sociedade. Eu sempre digo também, Léo, que quando a gente transforma uma sociedade, o olhar da sociedade para uma causa é porque a política pública deu certo. E Blumenau hoje respira pessoa com deficiência. É esse legado que eu deixei, eu tenho certeza disso, né? E é uma sensação e uma explosão de amor e de alegria, de vida dentro de mim, que é sensacional. E, né, Blumenau é referência nacional, muito disso se deve ao teu trabalho, ao teu conhecimento e à tua luta. E o que tu acha que a gente poderia ainda implementar para incluir ainda mais? O que tu acha que falta na cidade ainda para inclusão? Eu acho que tem muitos desafios ainda, né? Principalmente, Léo, o que eu acho a principal barreira de governabilidade, tanto federal, estadual e municipal, que é o movimento intersecretarial, interministerial, né? Eu acho que ainda é um poder de convencimento que a gente tem que ter para os secretários entenderem a importância daquilo e vir com a gente. Porque a gente só vai conseguir fazer a transformação nas áreas das políticas públicas se todo mundo pegar junto. Transversal. Inclusão é transversal. Então, se lá no turismo não for entendido, a secretaria não vai dar conta. Nós podemos fazer ações pontuais. Agora, fazer, por exemplo, a principal questão que eu deixei de legado aqui, já começamos esse movimento e espero que estejam dando continuidade, é o Plano Municipal da Pessoa com Deficiência. Isso é primordial. Também, né? Vocês começaram a fazer o censo, né? Começamos a fazer o cadastro, porque sem número a gente não faz um plano, não faz a política pública que a gente quer, né? Então, assim, são várias etapas que a gente tem. Os aplicativos também que a gente deixou aí, que é informar os locais, que eu falei lá no início. Enfim, eu não vou lembrar tudo agora, mas muitas ações que foram iniciadas, que se aquele planejamento seguir, tenho certeza que a equipe hoje está trazendo mais. Uma equipe qualificada, né? Qualificada, né? Todo o meu time ficou lá, né? Todo o meu time ficou lá. E
Então, eu espero que realmente, com certeza, as coisas vão acontecendo e vai se somando a experiência desse processo, mas com certeza é esse movimento intersecretarial, né? Um governo novo também, de secretários novos. Espero que também estejam entendendo esse movimento. Que bom, eu fico feliz. E que o plano municipal da pessoa com deficiência aconteça de verdade nesses próximos 4 anos. Ô Gi, tu comentou sobre a questão federal, estadual. Tivemos uma conquista recente no estado, né? O que aconteceu aí? Ai, Léo, que outra conquista de começo novo, né? Tem uma ação que eu sempre fiz há mais de 15 anos, quando eu ainda estava em Floripa, porque eu nunca aceitei também que dentro do Estado... Primeiro que eu acho um absurdo, eu falei isso na Lesc itinerante, falei isso para o governador e falo para todo mundo, que Santa Catarina, um baita de um estado, não tem uma Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência. Blumenau, ele está sendo o primeiro grão de areia, porque... Chapecó já colocou para criar, a Jupavan mencionou que iria criar, então nós já estamos sendo espelho. Eu recebi é um movimento. E o Estado e o governador Jorginho, conversei com ele sobre isso, a Dani Pinheiro, grande chefe de gabinete, também uma grande guerreira, um abraço para ela, também concorda com isso. Eu acho que isso é o futuro de Santa Catarina, mas agora a grande conquista foi a diretoria do Paradesporto, dentro da FESPORT. Então virou uma política estadual. Foi uma luta minha desde 2018 que eu conheci o Jorginho junto com o Napoleão, que ele me levou lá em cima da Rivagem, numa salinha lá, quando o Napoleão foi o candidato a vice, né, do Mauro Mariani. Teve um evento lá de lançamento em Blumenau, eu estava lá com os paratletas, ele me apresentou o Jorginho desde 2018. Eu falo para o Jorginho, me ajuda, nós temos que criar política pública estadual. Você é senador, me ajuda. E aí, depois disso, eu encontrei ele no Congresso, encontrei ele nos aeroportos, encontrei ele em eventos. E aí, quando ele se tornou governador, encontrei ele de novo e fomos conversando. Tanto que no vídeo que eu gravei com ele, foi muito legal ele lembrar. Né? Ele fechou o olho e falou, eu lembro de tudo que ela me falou até hoje. Foi uma luta e uma conquista de todos os professores de Santa Catarina. Porque Santa Catarina é uma potência no paradesporto, mas não é o estado, são os municípios. Nós, professores guerreiros malucos que fizemos isso. Já derrubamos São Paulo numas Paralimpíadas Escolares, isso é muito sério. A gente é sempre vice-campeão e um ano a gente derrubou São Paulo. Eu era técnica de tênis de mesa de Santa Catarina quando isso aconteceu. Olha só. Paralimpíadas Escolares é o maior evento paralímpico escolar do mundo. Tem todos os 26 estados mais Distrito Federal. E a gente sempre fica entre os 3. Só que são os municípios que não têm política pública, não têm recurso direito, não têm investimento direito e os professores são abnegados. Então, foi uma conquista de todos nós, mas eu não tiro mais, depois também, tudo que aconteceu na minha vida nos últimos tempos, o meu mérito nas coisas. Eu gastei muita sola de sapato em Alesc, em microfone, em Brasília, para criar essa diretoria. Né? E estive durante esses 2 anos conversando com a Dani. Quero aqui também mandar um abraço para o Natan, que foi muito importante. Natan Naumann. Ele fez a minha matéria Alquimia de Gisele Margot, quando ainda tem o Jornal do Santa, que foi capa de Santa, uma matéria linda quando ele estava na NSC, antiga RBS aqui. E ele viu de perto, ele lutou muito. Então, muito obrigada, Natan. Eu acho que essas pessoas como Dani Pinheiro, Natan, o governador, o Jefinho dentro da FESPORT, o ex-presidente Freiberg, né? Muitas pessoas aí também vieram nessa luta para que a gente conquistasse. Mas também foi uma luta muito minha. Agradeço também ao governador e a Dani Pinheiro pelo convite para assumir a diretoria. Né? Nesse momento, foi outra decisão, décima decisão difícil. 40ª. Mas eu tive que fazer outro começo na minha vida agora, investindo e acreditando na minha ideia para eu ajudar Santa Catarina e ajudar o Brasil, ajudar a Secretaria Nacional do Paradesporto, o Ministério, o Comitê Paralímpico Brasileiro, ajudar a fomentar o paradesporto, mas pensando em política pública, ajudar os gestores públicos. Foi outra decisão muito difícil, não vou negar, mas também consegui aí, junto com um time, indicar a professora Faiola, que é uma grande profissional, faz parte aí dessa luta, e ter alguém técnico lá dentro, não político. Isso é muito importante pra gente. Gisele Quiroli, teríamos algumas horas de conversa ainda, né? Acho que foi muito esclarecedor, né? E conhecer um pouco essa tua história, o quanto tu trabalhou e luta diariamente para a inclusão. Né? Obrigado pela participação do Papo Alegre, né? Depois de tanto tempo, entre idas e vindas, conseguimos um espaço na tua agenda, e muito bom conhecer, né? Eu já conhecia muito bem tua história, não sabia da tua jogada, da tua fase atleta de futebol,
né? Então, obrigado por compartilhar a tua história com a gente. Léo, eu que agradeço, né? Meu amigo, meu irmão, obrigada, né? É muito bom fazer sempre esse resgate de história. Aliás, eu estou começando a escrever meu livro. Olha né? só! Vem novidade por aí, eu vou contar tudo o que eu passei, porque eu falei das coisas boas, mas eu passei muito momento difícil, né? De assédios de todos os tipos que você possa imaginar. Para conseguir tudo isso, foi muita luta, eu vou contar toda essa história. Estamos ansiosos para ler esse livro. Vem aqui lançar agora, o livro. Lógico, o livro demora um pouco, mas já comecei a rabiscar, já tinha um boneco, né? Então agora eu retomei essa parte, eu vou contar tudo. Que legal. E eu em primeira mão, então? Em primeira mão aí, eu vou lançar meu livro daqui 1 ou 2 anos, né? Eu estou me dando esse tempo para escrever. E quero aqui, Léo, agradecer o convite, mas agradecer também a todo mundo de Blumenau que acreditou primeiramente em mim, nessa professora maluca, né, que veio com essa ideia maluca, inovadora, mas como dizem, né, só os loucos fazem, né? Então, agradecer a todo mundo que acreditou, ao prefeito Napoleão que passou, ao prefeito Mário que passou, a todos os secretários que vieram junto com a gente, a todos os empresários e principalmente as pessoas com deficiência e as famílias que acreditaram. Gisele está com saudade de Blumenau? Não tenho saudade de Blumenau, tenho saudade das minhas famílias. É delas que eu sinto saudade. Eu acho que eu deixei o legado, tá aí, né? Saio com muito sofrimento, né, da forma como as coisas foram, mas cada um tem o seu caminho, cada um toma as decisões como tem que tomar, mas desejo muito sucesso a todo mundo, mas o que eu sinto falta é deles de cheirar, de abraçar, de ver aquele brilho, mas estou fazendo por outros agora. No estado inteiro. Que precisam. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Estamos aí com o Paraná, outros estados também nos procurando, trocando informação, para que a gente possa fechar e levar essa política pública. Então, desejo a Blumenau, ao novo governo, tudo de bom e que continue esse legado e que faça melhor do que eu fiz. Essa foi um pouco da história de Gisele Quiroli, uma grande amiga, né? Obrigado a você que acompanhou essa linda história, né? Se puder, deixe seu comentário, sua curtida aqui e se inscreva no nosso canal. Um abraço e até a próxima.